aproximadamente às 14h. Boa noite! Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é deficiência visual. Você sabe o que é? A deficiência visual ela é uma perca de 40 a 60% da visão ou a visão total, que seria os 100%. Não é considerado deficiente visual você míope, você que tem astigmatismo ou você que tem hipermetrofia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela diferencia 3 tipos de deficiência visual. A primeira é a baixa visão leve, moderada ou profunda. Aqui o sujeito utiliza de materiais como lupas de aumento, telescópios, bengala, orientação e treinamento de mobilidade. O segundo grau, segundo a OMS, de deficiência visual é próximo à cegueira. Aqui o indivíduo já passa a ler e a escrever em braille, precisa de orientação e de treinamento para mobilidade, já com a bengala. Aqui ele também precisa já de acesso a computadores e celulares com o uso de voz. O terceiro é a cegueira total. Então o indivíduo não consegue distinguir cor de sombra, não consegue ver cores. E aqui já é implementado o sistema Braille, a bengala, orientação e treinamento de mobilidade para que essa pessoa possa vir a ser mais independente. O diagnóstico da pessoa com deficiência visual pode ser feito desde muito cedo, salvo em casos de doenças degenerativas, como o glaucoma e as cataratas. E agora a Cauane irá explicar um pouco mais sobre o que é deficiência visual. Boa noite. A cegueira é quando você perde totalmente a visão. Isso pode ocorrer por erros médicos, por doenças, ou você pode nascer com a cegueira. A doença que causa mais cegueira, que é mais comum, é o glaucoma. Eu conheço vários casos de pessoas que nasceram com glaucoma. O glaucoma em si é uma pressão que tem no olho. E essa pressão vai causando inchaamento do olho até ele furar. E no momento que ele fura, ele vai murchando. E daí, quando isso acontece, tem o procedimento de cirúrgico para tirar o olho que murchou e colocar uma prótese. A prótese é removível daí. Eu conheço vários casos de gente com baixa visão e é meio complicado por causa que muitas vezes você não se nota que a pessoa tem baixa visão, mas a pessoa tem. Só que isso não atrapalha a vida. Eu tenho muitos amigos cegos, tenho muitos amigos com baixa visão e eu tenho amigos deficientes visuais normal. Eu, por exemplo, sou uma deficiência visual. Isso atrapalha um pouco a vida? Atrapalha. O óculos, querendo ou não, atrapalha. Só que eu me acostumei. E é um auxílio melhor para tudo. A pessoa com deficiência visual próxima à cegueira ou com a cegueira total, ela utiliza o recurso Braille. E agora a Ariane vai falar um pouquinho sobre ele. Olá, vamos falar um pouquinho sobre Braille. Braille é um sistema de escrita com pontos em relevo. São 64 símbolos que auxiliam as pessoas deficientes visual a ler e escrever, dando a elas acesso à educação e ao conhecimento. O Braille é um método descoberto por Louis Braille em 1827. Louis descobriu um sistema de buraco e ponto que era usado por um oficial para ler mensagem à noite. Então, Louis adaptou esse sistema, fazendo com que ele se tornasse em relevo, auxiliando e mudando a realidade de todos os cegos até hoje. O Braille chegou ao Brasil em 1854, por José Álvares de Azevedo. Ele também era cego. José é considerado até hoje o patrono da educação para cegos. No Brasil, segundo o último censo do IBGE, existe mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão.
Segundo o CECAD do MEC, 200 exemplares da grafia em Braille foram distribuídas em 54 centros de atendimento pedagógico para pessoas com deficiências visuais. Agora nós vamos ouvir uma pessoa com deficiência visual. Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson, tenho 25 anos, sou uma pessoa com deficiência visual e me pediu para me gravar esse vídeo para vocês, para me dizer como foi meu tempo de escola, assim, sabe? E eu vou confessar para vocês que, tipo, meu tempo de escola foi bem mais fácil do que eu imaginava, certo? Eu perdi minha visão com 12 anos, através de um erro médico. E, sei lá, quando eu voltei pra escola, eu já sabia mais ou menos tudo que eu ia enfrentar, assim, sabe? Então, tipo, meu aprendizado, como eu já sabia o alfabeto todo, eu já sabia, tipo, como funcionavam as coisas, assim, na escola. Então, pra mim, foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Eu sei que pessoas, assim, que nascem com a deficiência visual em si, elas já tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque daí tem todo um processo de aprendizagem ali que ela vai ter que pegar. Então, eu considero, tipo, pra mim, que no caso, que perdi a visão com 12 anos, foi bem mais tranquilo, certo? Com relação às aulas, eu já tinha algumas dificuldades em algumas aulas, tipo, no caso de educação artística, né? No caso, não sei se vocês chamam como artes aí, mas eu tive um pouco de dificuldade nelas, assim, porque são desenhos, figuras, imagens. Claro, eu fazia bastante coisa de texto, assim, sabe? Mas tinha alguns professores que também, eles traziam os desenhos em alto relevo, então eu podia passar as mãos, saber como funcionava. Nas aulas de educação física, tinha algumas coisas que eu conseguia fazer, outras não. No caso de basquete e vôlei, pra mim já era mais complicado, né? Porque basquete, acertar a cesta lá já é, tipo, bem mais difícil. Mas futebol, atletismo, pra mim era bem tranquilo. Que mais? Português, matemática, ciências, história, essas matérias, assim, pra mim foi bem tranquilo, até porque, como eu falei, eu, como já enxergava, já sabia mais ou menos como funcionava. Eu tive professores, assim, que me explicaram bastante as coisas, assim, só que eu acho que meu principal fundamento, assim, na hora de aprender é porque eu também estudava bastante, né? Então, tipo, eu buscava saber o que era uma coisa ou outra quando eu não entendia. Claro, eu tinha professores que, no meu caso, eles não sabiam muito bem como me explicar uma coisa, como me passar uma coisa ou outra, assim, sabe? Mas é mais questão por costume, né? Hoje, tipo, quando um professor se encontra com uma pessoa, um aluno deficiente visual, né, em sala de aula, para ele é um desafio a mais, né, que ele vai ter, tipo, de como ele vai passar aquela matéria ou aquele conteúdo para o aluno. Bom, hoje, com relação a isso, né, tipo, minha faculdade é bem tranquila, né, até porque hoje, tipo, a minha faculdade é mais ligada ao computador, né, análise de sistemas, então, pra mim, tudo que eu faço praticamente no computador, então pra mim é bem mais fácil, né, então não tem educação física, tipo, não vou precisar acertar a cesta. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e boa aula pra vocês aí.